Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no segundo livro de Reis, capítulo 7, versículos 3 até o versículo de número 6. Diz-nos assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre hoje é dia de boas novas. O texto que li relata uma situação crítica, lamentável, que Samaria estava enfrentando, porque Samaria ficou cercada pelos exércitos sírios que vieram com ímpeto contra aquela cidade para poder então subjugá-la. E eles estavam atravessando um momento difícil de escassez, não tinham o que comer, estavam comendo esterco de pombo e chegou o momento em que estavam matando os próprios filhos para comer, tal a situação em que se enfrentava aquela nação. Mas tinha ali o homem de Deus, Eliseu, e ele, usado pelo Espírito de Deus, disse uma palavra àquele povo no meio de tanta crise, de tanta situação desfavorável, mas ele recebeu de Deus uma palavra. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Esta foi a palavra de Deus através do profeta Eliseu, de que no dia seguinte haveria alimento, haveria o necessário para suprir a necessidade daquele povo. Qual teria sido a reação daquele povo em vista de estar quase que no último estágio da miséria, quando estava dizimando a própria família para não morrer de fome? Mas aqui veio uma palavra de Deus de socorro, de livramento, uma promessa de Deus de que no dia seguinte estas coisas aconteceriam. E havia ali um capitão que o rei tinha confiança nele, e ele disse para o homem de Deus: ainda se Deus fizesse janelas nos céus, o que Eliseu estava profetizando não iria acontecer. Então ele não acreditou. E o homem de Deus disse para ele: você vai ver com os teus olhos, porém você não comerá. E o que aconteceu? Aquele homem foi pisoteado e morreu. No tumulto do povo, quando viu o alimento, todos correram para ter o alimento, e ele, infelizmente, por não crer na palavra de Deus, ficou subjugado pela morte. Mas o relato nos conta que, enquanto o povo de Samaria estava amedrontado com relação àquele povo que ali estavam, o Senhor Deus operou com o seu poder, como ele sempre faz. Dias atrás eu disse que Deus usa as coisas fracas e as que não são para confundir as que são.
E aqui aconteceu exatamente isto. Nós encontramos aqui 4 homens leprosos que estavam separados do convívio, da sociedade, e que também, para eles lá, chegou a necessidade, a crise, a fome, e eles não sabiam mais o que fazer. Se ficar aqui, nós vamos morrer. Não dá para continuarmos aqui, precisamos ver se nos movimentamos em alguma coisa. Se nós entrarmos na cidade, e se lá tiver mantimento, bem, se não tiver, morreremos na cidade. Então foi o que eles disseram. Entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, vamos morrer do mesmo jeito. Então, já que vamos morrer ou aqui ou na cidade, então vamos para a cidade. Quem sabe pode acontecer alguma coisa. E eles, ao entrarem na cidade, eles começaram a observar que a cidade também estava numa situação lamentável e difícil, e o que eles pretenderam fazer? Certamente aquilo foi uma orientação de Deus para aqueles leprosos. Como eles poderiam ter aquela ideia, aquele pensamento de ir justamente ao local do inimigo que estava cercando Samaria para subjugá-la, e ele diz, vamos agora lá. Então, eles disseram, entremos, vamos nós, pois agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. O certo é, o pensamento deles era que eles não deveriam ficar imóvel, impassível, inerte, sem tomar nenhuma posição, aonde estava a ficar esperando a morte chegar. Não, crise havia por todos os lados. E eles estavam buscando um lugar onde pudessem encontrar ainda um mantimento. Caso não acontecesse, eles morreriam. Mas morreriam tendo procurado, se esforçado, indo atrás do que eles estavam precisando, e ao não conseguir, então, teriam morrido. Mas veja como é o trabalhar de Deus. À medida em que eles tomam esta posição, eles tomam uma atitude de ação, de movimento, de ir, de estar no lugar onde eles planejam. O Senhor Deus moveu os céus e diz-nos a palavra que o Senhor fez ouvir lá no arraial dos Círios um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército. Então isto foi o que Deus fez. E o que aconteceu com os Círios, que eram tão autoconfiantes na peleja, nos soldados, nos carros, nos cavalos que tinham. Mas quando eles observam este ruído, que foi tão ensurdecedor, que mexeu com as entranhas deles, eles não se mantiveram de pé, eles ficaram amedrontados, achando que Israel tinha alugado vários exércitos de outras nações e feito aliança para vir contra os Círios. E o que foi que fizeram? Eles então abandonaram tudo e saíram correndo, porque o barulho era comovente, o barulho incomodava aquela gente e eles não tiveram tempo sequer de pegar alguma coisa em casa para sair, uma roupa, um alimento, alguma coisa para sair. Nem as portas fecharam. Quando ouviram o ruído, eles correram para fugir, para não serem mortos pelos exércitos que eles tinham ouvido o ruído. Eles fugiram, eles foram embora. E aqueles leprosos começaram então a entrar naquela cidade. E quando eles entram na cidade dos Círios, chegam àquela entrada do arraial, eles entram numa tenda, eles estavam com fome, tinha ali comida, eles comem e bebem, se fartam da sua fome, da sua sede, e encontram ali prata, ouro, encontram ali coisas preciosas que foram deixadas, porque eles fugiram com a própria pele para salvar a vida. E isto tudo foi um agir de Deus
para oferecer livramento ao seu povo e cumprir a palavra do profeta. Então, quando os leprosos entram lá e vão numa aldeia, depois vão noutra, depois vão em outra, depois vão em outra, e tudo aberto, e ninguém avista, eles param e pensam por um momento. E qual é o pensamento deles? Está aqui no versículo de número 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Então observe que eles foram, quando eles se saciaram, então Deus despertou neles que havia uma nação carente, com fome e com sede, sem ter o que beber e sem ter o que comer. Estavam em profunda miséria. Mas eles, quando descobriram isto, o Senhor tocou no coração deles que eles voltassem lá para Samaria e avisassem na casa do rei o que tinha acontecido e o que eles encontraram no arraial dos Círios. E quando eles disseram isto, vieram as pessoas, bradaram diante do rei, e foi anunciado, eles disseram ao rei o que tinha acontecido, e o que nós observamos a seguir é que estes homens leprosos, que estavam no isolamento, estavam no desprezo, abandonados, ignorados, foi também um instrumento que Deus usou para abrir as portas da abundância para Samaria, que estava atravessando um momento difícil. Então observe, primeiro Deus usou o homem de Deus, o seu profeta, que disse que amanhã, a estas horas, haveria mantimento. O Senhor Deus tocou no coração de leprosos, porque os capazes, os soldados de Samaria, estavam amedrontados com relação ao exército sírio. Mas os leprosos não tinham nada a perder na linguagem deles. Se ficarmos aqui, morreremos. Se entrar na cidade, morreremos. Quando eles entenderam que os sírios estavam por ali, disseram: vamos lá. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matar, morreremos. Mas saberão que nós procuramos o necessário. E foi exatamente esta a orientação de Deus para eles. Quando eles estão pensando, analisando o que fazer, logo, como diz aqui, no crepúsculo do dia, ou seja, pela madrugada, quando eles se levantam com este propósito de ir à Síria, ao arraial dos Círios, o Senhor Deus faz ouvir no arraial deles um ruído de carros e de cavalos, como se fosse o ruído de um grande exército. E eles saem em disparada e vão embora. O caminho fica aberto, fica livre, as portas abertas, e os leprosos lá chegaram. Cientificaram do que tinha acontecido, alimentaram-se, beberam, viram prata, ouro, viram muitas aldeias, viram muita comida. E o que fizeram? O Senhor fez eles lembrarem que em Samaria havia uma nação, havia uma multidão que estava com fome e com sede. Eles voltam e avisam o rei. E o rei então ordena que vão lá. E eles vão ao arraial dos Círios e eles então pegam tudo o que eles precisam ali. Esta foi a provisão de Deus, a maneira como Deus cuidou dos seus servos. Deus tem seus caminhos. Nós não conhecemos os caminhos do Senhor, não conhecemos os pensamentos do Senhor, porque conforme escreveu Isaías, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. O pensamento do Senhor é mais alto do que o nosso pensamento. Jeremias também escreveu neste teor. Então, quando nós entendemos que há um Deus soberano, poderoso, maravilhoso, um Deus transcendente, que está acima de tudo e de todos, mas um Deus que é imanente também, ele habita no nosso coração, ele habita entre nós. Este Deus opera milagres e maravilhas, ele tem a sua forma de agir, ele tem a sua maneira de trabalhar e de abrir celeiros e oportunidades para socorrer os seus filhos que estão sofrendo fome
e sede. Estão dizimando a família por conta da fome. Mas agora haverá um basta nesta situação, porque o suprimento chegou. Deus abriu oportunidades para que, através dos sírios, os samaritanos tivessem mantimento. E Deus usou os seus instrumentos, 4 leprosos, que não tinham vez, não tinham voz. Mas agora, quando chegaram a Samaria dizendo que tinham encontrado comida e bebida, eles foram ouvidos. E o que eles disseram, seguiram à risca, e eles confirmaram que era verdade o que eles estavam dizendo. Isto porque eles se lembraram que aquele dia para eles era um dia de boa nova, era um dia de livramento, era um dia de vitória, era um dia em que eles encontraram o que estava procurando, e eles precisavam celebrar, mas precisavam também proclamar a outros onde Deus tinha provido o necessário para o seu povo. Eles foram leais e fiéis em fazer aquilo, e o Senhor Deus supriu e socorreu os seus filhos, e eles tiveram vitória, e os sírios foram desbaratados, porque quando a confiança está depositada inteiramente no Senhor nosso Deus, Ele tem os seus meios, Ele tem os seus caminhos, Ele tem as suas estratégias, Ele tem os seus instrumentos que Ele poderá e usará, segundo a sua vontade, aquele que estiver disponível para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aqui foram 4 leprosos. Quem sabe hoje Deus pode usar a mim, Deus pode usar a você, Deus pode usar a cada um de nós para socorrer alguém que está em necessidade, se não necessidade física, mas também uma necessidade espiritual, uma necessidade de saúde, está embaraçado com alguma coisa na vida, e nós precisamos proclamar em alto e bom som, como aqueles leprosos fizeram, dizendo: este dia é dia de boas novas, e nós não fazemos bem porque nos calamos. Vamos anunciar, vamos proclamar, vamos contar a nova, vamos demonstrar os feitos poderosos do Senhor, para que outros também tenham a oportunidade de vir e suprir a sua necessidade. Hoje é dia de boas novas. E que boas novas são estas que nós devemos proclamar à luz da palavra de Deus, com base no exemplo destes 4 leprosos. Para eles, naquele dia, foi o alimento e a água. Deus deu em abundância. Deus cumpriu a palavra prometida. Para os nossos dias hoje, estas boas novas, é dia de boas novas para o perdido pecador. Quantos ainda estão andando perdidos, errantes, sem sentido, sem significado, por este mundo afora, e nós temos conhecido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós precisamos anunciar a salvação através de Jesus Cristo para o perdido pecador e dizer a ele: hoje é dia de boas novas, hoje é dia de salvação. Quando podemos fazer isto, está no nosso alcance, nós devemos fazê-lo. Nós não devemos medir esforços, mas nos colocar à disposição nas mãos do Senhor nosso Deus. Mas hoje também é dia de boas novas para aquele que se acha desamparado. Quantos estão desamparados? A própria míngua, a viver a sua própria sorte e definhar dali e logo desaparecer. Mas estes desamparados, eles precisam receber também da nossa boca a proclamação de que hoje é dia de boas novas para o desamparado, para que ele encontre abrigo, refúgio, esconderijo na sombra do Onipotente. Mas em terceiro lugar, é dia de boas novas para aquele que está cansado. As pessoas estão cansadas de viver, estão cansadas de sofrer.
O cansaço tem tomado conta, tem minado a vitalidade, a saúde das pessoas, e eles andam cansados, cada dia mais cansados. Mas para eles há uma promessa de boa nova. Hoje é dia de boas novas. Jesus disse: vinde a mim os cansados, e eu vos aliviarei. Então quem está cansado, ele precisa de um descanso. O Senhor está pronto para oferecer o descanso necessário àqueles que estão cansados pela vida fora. Mas é também dia de boas novas para os que estão oprimidos, aqueles que estão possuídos por espíritos malignos, que os escraviza, que os faz sofrer, que os faz viver debaixo de uma servidão incrível e terrível diante do adversário. Mas o Senhor Jesus disse: vinde a mim os oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tem poder para aliviar, para libertar, para transformar o oprimido, para que ele seja liberto através de Jesus Cristo. Hoje é dia de boas novas para os oprimidos. Mas também é dia de boa nova para aqueles que estão desesperados, já não tem mais esperança, já não tem mais confiança, já nada mais traz alento e expectativa para a vida, estão desesperançados. E quem está sem esperança não tem significado, não tem sentido na vida, mas Jesus Cristo é a nossa única esperança, e nós precisamos levar a eles esta boa nova. Hoje é dia de boa nova, de proclamar que Jesus Cristo é a única esperança para os desesperados. Mas tem aqueles também que estão infelizes, quem sabe sofreram alguma situação na vida, alguma decepção, algum prejuízo, e se tornaram infelizes, ríspidos, duros, secos, insensíveis, não têm a felicidade na vida. Mas é preciso que proclamemos a ele que em Jesus a felicidade é possível, a alegria, o contentamento, a satisfação que só Jesus pode dar. Os infelizes encontrarão em Jesus a felicidade que tanto procuram. Mas hoje também é dia de boas novas para os fracos, aqueles que já perderam o vigor da vida, na labuta, na luta, no sofrimento, estão fracos, estão entregues à fraqueza, mas o Senhor renova as forças ao que não tem nenhum vigor. O Senhor dá esforço ao fraco, o Senhor encoraja o fraco. Nós precisamos proclamar as boas novas de Jesus como forte, aquele que levanta e sustenta o fraco pelo poder da sua mão. Mas hoje também é dia de boas novas para os aflitos. Quantas aflições as pessoas vivem e atravessam nesta vida, aflições que trazem prejuízos, trazem perdas, aflições que reviram a vida da pessoa como que de ponta cabeça. Mas o Senhor Jesus é suficiente para trazer o conforto e o consolo para os aflitos e livrá-los da aflição. A aflição do tempo presente não é para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Hoje é dia de boas novas para os aflitos. Eles precisam conhecer a consolação do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje também é dia de boas novas para o necessitado. A semelhança daquele povo de Samaria. Não tinham o que comer, não tinham o que beber, já não sabiam mais o que fazer. Quantos em nossos dias estão andando por essa mesma trilha, por este mesmo caminho da necessidade? Procura em um lado, procura em outro, não encontra, não acha,
não tem, não sabe onde vai encontrar. É preciso que proclamemos através de Jesus as boas novas para os necessitados. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Proclamemos estas boas novas de que em Deus haverá o suprimento necessário para toda e qualquer necessidade. Mas encontramos também que hoje é dia de boas novas para aqueles que estão enfrentando problemas os mais vários possíveis, problemas na família, problemas na saúde, problemas no trabalho, problemas com o vizinho, problemas na parentela, problemas com tudo e com todos. Mesmo os problemáticos, há da parte de Deus uma boa nova. A palavra de Deus diz: porque para Deus nada é impossível. Não importa qual seja o seu problema, Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Creia nesta boa nova e hoje receba a bênção, a vitória de Deus para a sua vida, porque hoje é dia de boas novas. Eles a princípio se calaram, mas depois eles entenderam que eles estavam sendo um instrumento de Deus para aquele povo. E eles foram à cidade e anunciaram o rei, e o rei deu ordem, e o povo de Samaria encontrou o que estava precisando. Eu e você encontramos em Jesus aquilo que mais a nossa alma precisava, que era a libertação, o perdão, a transformação, a salvação garantida pelo Senhor Jesus. E hoje estamos ligados a Ele, alimentados por Ele, comissionados por Ele, dirigidos por Ele. E quantos à nossa volta estão em necessidade? Nós observamos aqui pelo menos em 10 situações. Hoje é dia de boas novas. E quais são essas 10 situações? Primeiro, hoje é dia de boas novas para o perdido pecador. Segundo, hoje é dia de boas novas para o desamparado. Terceiro, hoje é dia de boas novas para o cansado. Quarto, hoje é dia de boas novas para o oprimido. Quinto, hoje é dia de boas novas para os desesperados. Sexto, hoje é dia de boas novas para os infelizes. Sétimo, hoje é dia de boas novas para os fracos. Oitavo, hoje é dia de boas novas para os aflitos. Nono, hoje é dia de boas novas para o necessitado. E décimo, hoje é dia de boas novas para os problemáticos. Em qual destas etapas ou situações você se encontra? Aí estão listadas 10 delas. Em alguma dessas você pode estar incluído. Mas hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de livramento. Hoje é dia da bênção de Deus sobre a tua vida. Creia no Senhor. Confia nele. Anima-te. Encoraja-te. Ele fortalecerá o teu coração e te manterá firmado na alegria, na esperança, na fé, no temor, na lealdade e na sinceridade. Hoje é dia de boas novas. Você está pronto a ser um mensageiro de boas novas? O Senhor está à procura de mensageiros das boas novas para os carentes e necessitados. Não importa a sua idade, a sua condição, não importa a sua tradição, importa unicamente que você seja um servo de Jesus Cristo, fiel, leal, disponível a Ele e pronto para obedecê-lo. Se está nesta condição, o Senhor Jesus deseja usá-lo
para ser um proclamador de boas novas antes que seja tarde demais. Hoje é dia de boas novas. Proclame, anuncie, declare, torne conhecido os feitos do Senhor, e vidas sem conta chegarão, aproximar-se-ão do Senhor e receberão dele perdão, libertação, transformação, salvação, garantia de vida eterna e o suprimento para qualquer que seja a necessidade que eles estejam enfrentando. No Senhor Jesus, tudo será suprido para a glória de Deus Pai. Guarde esta palavra no seu coração. Hoje é dia de boas novas. Não feche os seus lábios. Abra, fale, proclame ao seu lado, próximo de você, na sua família, na sua vizinhança, no trabalho, na escola, em qualquer lugar onde você estiver. Sempre haverá alguém precisando ouvir as boas novas de salvação. E você tem a experiência pessoal de boas novas de salvação. Proclame e chame pessoas para vir a Cristo. Vinde a Cristo, vinde hoje, vinde agora, vinde logo, vinde sem demora a Jesus o Salvador. Ele te perdoará e te dará garantia de salvação e vida eterna. Firma-te em Deus e que Ele possa continuar a ajudar a cada um de nós a ser fiel no que Ele nos comissionou e que Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.